Olá pessoal, tudo bem? 30 dias de bar, 30 dias de bar e um sumiço, né? De fato eu sumi, mas foi por algumas questões. Eu vou passar aqui rapidamente aqui um pincelado. Não tem a ver com a cirurgia, só teve uma coisinha que aconteceu com a cirurgia. Eu tô devendo um vídeo sobre os valores que eu gastei. Eu vou fazer, pra mim seria o próximo, mas todo dia que eu acho que eu vou começar a gravar não consigo. Hoje mesmo tá todo mundo dormindo lá em cima. Então aí aqui em casa são os 3 quartos são posicionados, né? Fica um na frente, um no meio, um no fundo. E eu fico com medo de acordar, antes de todo mundo acordar. E depois tu sai pra trabalhar, é aquela correria. Mas são 30 dias, eu vou fazer um pouquinho de tudo aí desses 30 dias. Quanto que eu perdi, acho que não vai mudar muito do último vídeo. Mas enfim, fiquem aí, acompanhem. E que eu vou dar uma apanhadinha de tudo que aconteceu nesses 30 dias. Então vamos lá, ó, 30 dias eu estou aqui. Eu não vou ficar enrolando para falar quanto peso que eu perdi, porque acho que eu perdi até agora 15 quilos, né? Na verdade, o que acontece? Por que a gente não pode ficar se pesando e eu não fico, tá? Por quê? Porque quando você começa a alimentação sólida, assim, eu tô na alimentação branda já. Um dia você tá com 84, perdão. Eu iniciei o processo com 96.700. Hoje eu acordei, por exemplo, com 84.800. Mas tem dia que eu acordo com 85, tem dia que eu tô até com 86. Eu sei disso porque a pilha acabou da balança e a gente comprou outra pilha e aí a gente fez um teste. Porque senão eu nem saberia, porque realmente eu não gosto de ficar me pesando. Eu fotografo, minhas medidas diminuíram muito, mas eu ainda sou, né, uma mulher gorda, gente. Eu tenho 84, 85 quilos. Vou botar 85, tá, gente? Eu tenho 85 quilos. Então, o primeiro mês é o mês que você mais perde, por isso que perde essa quantidade grande, né? Porque eu considero grande. Tem gente que perde mais, tem gente que perde menos. Como eu falei com vocês aqui algumas vezes, eu tive muita dificuldade na dieta líquida. Eu não tinha muita variação, o mais que eu bebia era água. Então, aí na dieta pastosa, coisas que eu achei que eu ia super comer, tipo purê de batata, coisas que eu gosto. Quando chegou na dieta, não podia comer porque me fazia mal. Hoje eu já. Purê eu ainda não comi, mas a batata em si eu consigo comer. E aí, gente, o que acontece? Desses 30 dias todos, a minha preocupação não foi realmente a perda de peso. A minha preocupação foi que eles passassem para que eu me sentisse bem. Porque o que acontece? Muita coisa para fazer, eu parada, né? Que assim, você pode caminhar, você pode trabalhar, só que nem todo dia você tá passando bem, porque nem todo dia você consegue comer bem. Tem dia de manhã que não desce as coisas, entendeu? E eu tenho que me obrigar a comer alguma coisa. E eu fico muito enjoada. Então, assim, os primeiros dias, as primeiras 2 semanas é um arrependimento tenebroso, porque você não tem energia, no meu caso, tá? Que não consegui consumir tudo que eu precisava. Eu peguei um ranço do whey e eu vou começar a retomar o whey agora. Era pra eu estar tomando ele direto, mas eu peguei um ranço dele, porque eu fiz a dieta líquida antes da Bari, né? Que tem que fazer e ele me salvou, eu amava tomar ele. Quando eu tomei ele depois da Bari, eu senti tanto enjoo, mas tanto enjoo, as 2 vezes que eu tentei tomar, que eu deixei um tempo. E agora eu vou retomar. Né? No meio dessa semana aí eu já começo a outra dieta, né? Que é a dieta que a gente começa a comer uma colher de arroz, uma colher de feijão. A carne de boi eu já coloquei no meu cardápio. Ela disse que talvez fosse mais difícil para o meu organismo tolerar, mas eu como patinho, né? Bem macio, moidinho. Ontem eu fiz até um picadinho aqui, eu tenho um disco de arado, né? E aí eu faço aquela comida assim que bota a carne em volta, faz um arroz dentro e tal. Eu fiz ontem um arrozinho com tomate, com carne, eu comi, porque a carne tava muito macia. E aí eu comi, e era patinho, tá? Eu não fiz com nenhum. Aqui a gente compra a carne que eu posso comer,
ou eu faço a comida deles separado, entendeu? Então, por exemplo, se eu quero fazer um feijãozinho aqui para eles com uma linguicinha, com uma carne seca, que também não faço toda semana, mas faço, né? Então eu já faço e te retiro o meu primeiro, para eu não ter que consumir aquela gordura. Mas eu como normal, com sal, com alho. A minha nutricionista, ela sempre falava assim, ela dá algo que você tem que introduzir nos dias ali, nas semanas. E eu sempre faço, dou uma provinha, se não me fez mal, eu vou lá e como. É igual quando a gente vai pintar o cabelo a primeira vez. Pinta uma mechinha, não deu ruim, aí você continua a pintar. Então eu vou seguindo assim. Eu não tive problema com nenhum alimento até agora. É só o whey que me enjoou, só purê de batata que me enjoou. Depois que eu comecei a comer, mastigar, eu tive 3 entalos. Vou falar aqui 2 pontos críticos que eu tive, tá? Eu nem considero aquele último que eu fui para o hospital um ponto crítico, porque como eu não estava me alimentando bem e fazendo muita atividade, né, saindo muito, peguei uma demanda muito grande para o primeiro mês. Então, por isso que eu até aconselhei, quem puder deixar a comida congelada, deixe. Quem tiver criança, né? Quem puder fazer nas suas férias, faça, porque você vai ter 30 dias aí com poucas, vamos dizer, coisas. Eu arrumei um estágio com 5 dias de operado. Então, assim, eu arrumei muita coisa para fazer, além da faculdade, das crianças, do Leve Busca, arrumei um trabalho. E aí, como eu faço faculdade de marketing, então eu entrei no estágio e marketing é assim, né? Tem um evento na cidade, por exemplo, teve um evento aqui numa cidade aqui de um jornal gigante, foi sábado. E eu tava lá para fazer a cobertura desse evento lá. E só não fiquei mesmo para festa, para as coisas, porque tinha as crianças e eu tinha uma outra pessoa lá que era minha supervisora. Mas a parte do pré eu fiz. Muito trabalho, muita coisa para fazer. E para mim também é uma coisa nova, porque eu sempre trabalhei com finanças a minha vida inteira. Para vocês entenderem como é tudo muito louco, né? Eu trabalhei com finanças a minha vida inteira. E aí eu abri uma empresa, uma microempresa, né, que eu falei, né, tem um delivery de comidas infantis. E ali a gente, com pouca grana, eu precisava aprender a fazer tudo. Então eu aprendi a fazer tudo e aí eu comecei a gostar muito. E eu já tinha me prometido, né, que eu só iria tomar conta do dinheiro de alguém. Eu já estava muito saturada dessa profissão. E inclusive eu estava fazendo ciências contábeis, já estava no 4º período. Mas eu já estava muito saturada disso e eu falei, eu só vou tomar conta do dinheiro de alguém mais se eu não tiver outra opção, outra saída. E aí eu comecei a gostar muito e aí eu falei, não, vou pegar aqui, vou fazer a faculdade de marketing. E larguei tudo que tinha e fui para a faculdade e agora consegui esse estágio numa empresa ótima aqui. Então, mas é tudo corrido, é muita coisa. Eu tenho os clientes, né, da agência, né? Eu tenho alguns clientes que estão na minha carteira já. Tem uma imobiliária que está abrindo para poder fazer a gestão de redes e de leads e tal. Enfim, gente, isso aqui é só um parêntese aqui, né, para dizer que eu peguei muita coisa, muita coisa. E nem todo dia, quando você está no seu primeiro mês, você acorda assim. Uhul. Então eu já deixei avisado lá quando eu entrei. Primeiro na entrevista eu já falei, olha, eu tenho 5 dias, porque a pessoa que olha pra mim, ela não acha que eu tenho, né? Primeiro que ninguém sabia que eu era gigante, né? Segundo que não dá pra ver, né? Não tem como a pessoa saber que você fez uma bari, gente, só se você falar. E eu falei. Falei, ó, tô no meu período de adaptação e tal. Eu não tive nada. O que eu tive foi uma gripe muito forte, mas durou 2 dias só. Olha que loucura. 2 dias, sim, eu tive febre e tudo. Mas em 2 dias melhorou. Porque também a gente toma muita vitamina. Ainda não cheguei na parte do cabelo, caiu. Meu cabelo tá muito forte, tá crescendo muito. Olha minhas unhas aqui. E eu tô precisando fazer, ó. Mas elas estão muito fortes, assim, eu fazendo as coisas, sabe? Então, porque é muita vitamina. Inclusive o ferro tá amarelando meu dente, eu sinto isso.
Aí eu vou no dentista pra poder dar uma olhada, pra ver se tem alguma dica aí. Mas eu melhorei em 2 dias. Mas eu fui, né? Fui trabalhar, mesmo assim. E eu tive um pequeno problema, inclusive eu já vou até sinalizar aqui. Quem tem nojo de coisas assim, vômito, diarreia ou coisas parecidas, pula essa parte. Porque eu tive 2 problemas e são relacionados a isso. O primeiro problema que eu tive, como eu estava falando, foi entalo. Eu tive 3 entalos. O primeiro entalo eu levei um ovo cozido para o trabalho na correria. Não, é porque tem esse problema, né, da correria. Então eu nem sempre consigo, por isso que eu tô falando, me alimentar adequadamente com essa dieta restrita. E eu cozinhei um ovo, levei. Só que você tem que comer o ovo e mastigar muito, 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 muito. Mesmo que ele esteja mexido, você tem que mastigar ele muito, 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 muito. Para que ele não entalhe. E eu ali, distraída com o trabalho, mordi o ovo, esqueci e mastiguei como eu mastigava antes. O entalo é realmente isso. Ele não sobe, ele não desce. Você lágrimas nos olhos, a boca fica cheia de saliva. E não é dumping, tá, gente? Dumping eu nunca tive com nada. Graças a Deus. Mas eu tive esse entalo. Essa foi a primeira vez. Eu achei que eu ia bater as botas porque eu não respirava. Aí durou assim, tipo, uns 5 minutos. Passou, não tive nada. Não cheguei a vomitar, só. Aí depois de um tempinho eu voltei a comer, mas mastiguei, consegui, ok. O segundo foi semana passada. Eu recebi os avós do meu marido aqui em casa e foi o meu primeiro dia que eu pude comer assim um arrozinho. Eu fiz um arroz de galinha aqui, tava uma delícia. Então eu comi um pouquinho de manhã no almoço com eles. Quando foi na janta eu fui comer. Só que o que acontece? Eu não estou fazendo aquelas refeições. Eu sempre tive essa dificuldade. Eu tô me policiando agora, tá? De fazer café da manhã, almoço, lanche, janta. Eu pulei, entendeu? Eu fui do almoço, o almoço me deixou tão satisfeita e eu comi tão pouquinho, mas me deixou tão satisfeita que o dia passou, quando eu vi já tava na hora de jantar, entendeu? Eu tava ali, fiquei ali fora com eles conversando, depois eles foram embora, eu fiquei lá com meu marido conversando, eu não via a hora passar, entendeu? E aí eu fui jantar. Naquilo eu fui jantar, peguei com empolgação demais, entalou. Mas foi assim, começou a doer minha costela. Eu não tinha ar para respirar. Minha filha estava sentada aqui na minha frente, aqui numa cadeirinha. Eu estava na sala, minha filha menor, né? Tava numa cadeirinha vendo o desenho. E eu atrás dela, assim, que eu tava comendo no sofá, minha cumbuquinha assim, sem ar para respirar, sem ar para respirar. Não conseguia chamar meu marido. E ele tava até ouvindo uma música, não tava nem muito alto, mas eu não tinha nem força para chamar. Eu dei uma pancadinha assim no sofá. Ela olhou para trás, eu chamo o papai, e naquilo ali já comecei a vomitar. Mas saiu assim, saiu não mastigado, entendeu? Saiu como eu comia antigamente. Eu peguei assim na mão. E aí tinha uma sacola aqui que ela tinha ganhado um presente no dia. Minha filha mais velha tinha ganhado um presente da tia, que veio também. E aí a sacolinha tava aqui do lado, eu já peguei, puxei assim, aí ele veio e ela preocupada. E aí foi aquilo. Depois que eu coloquei pra fora, não tive mais nada. Mas aí também não consegui comer mais. Aí fiquei só na minha aguinha, água de coco. Beleza. E eu tive um entalo ontem. Não foi culpa dessa carninha que eu falei que eu fiz no arado. A culpa, porque na hora eu comi, eu fiz sopa no dia anterior. Então, sabe aquela sopa, macarrão bem molinho, legumes. Fiz carne assada desfiadinha, bem, uma carne bem magra. Fiz peito, eu acho, se não me engano. Ai, não vou lembrar, gente. Meu marido compra carne. Ele me falou, mas eu não vou lembrar. Então, eu já tinha almoçado um pouquinho de sopa. Na hora que ficou pronto o almoço, eu só belisquei uma colherzinha. Sabe, uma colherzinha de sopa? De arroz e carne, e fiquei muito bem. Tava ótimo. Aí, à tarde, me deu uma fominha. Só que eu tinha que fazer um ovinho mexido. Eu faço com queijo branco, ele fica bem cremosinho. E aí eu na preguiça, né? Preguiça. Eu sei que qualquer coisa que eu botar na boca vai me acabar com a minha fome, né? Aí eu peguei um pedacinho daquela carne que tava na panela, que a gente tinha tirado do arado, colocou na panela, coloquei na boca.
e não mastiguei direito. Então, na hora, assim, eu botei ela na boca, mastigando, e fui lá fora lavar um pano de chão que tava de molho. Aí tô lá esfregando o pano de chão, falei, caramba, falei pro meu marido, tô me sentindo mal, vou ter que deitar. Aí deitei aqui na sala, sabe, dá uma fraqueza, assim, aí começou. Boca salivando, pai, eu falei, puta, não mastiguei a carne direito. Batata, botei pra fora. Aí saiu só uma gosma transparente e um pedacinho de carne. Que é um pedacinho que, se você for ver quando sai, sai pequenininho. Só que ele tem que estar moído, mastigado. Não adianta, você tem que mastigar direito. A minha parte é essa, quando eu me distraio, me esqueço disso. Porque é muito ruim, dói aqui. Ui, dá uma sensação ruim. E um outro problema, o segundo problema que eu tive nesse mês, esse pra mim foi o pior de todos, assim, real. Eu tô com 30 dias hoje, né, de cirurgia, com 28 dias, com 28 dias? 28 dias de cirurgia, foi a primeira vez que eu fui evacuar. Nossa, quanto tempo e tal, o médico diz que tem até 15 dias para evacuar, né? Só que a minha alimentação tava muito água, porque eu eu tava enjoando, não tava conseguindo comer muita coisa. Então, e as vitaminas. O médico tinha passado até um supositório pra mim. Um supositório até caro, tá? Eu falei, pô, R$ 50 o supositório pra usar uma vez, tá amarrado. Aí ele falou, não, então você compra o de glicerina, não é a mesma coisa, mas vai te ajudar. Só que aí eu iniciei a dieta branda, né? Que é arroz, feijão, mas é tudo em papinha, sabe? Só que tudo bem trituradinho, mas ele dá mais uma sustância, né? Então eu pensei, poxa, agora vai cagar, né? Não, nem comprei. Deixei. Quando deu 28, no 28º dia eu acordei um pouquinho com cólica. Eu tô pra menstruar, né? Então, devo menstruar daqui a uns 2, 3 dias. Tô até inchada. Espero que seja tudo bem. Aí, falei, gente, será que antecipou minha menstruação ou será que é hoje que eu vou ao banheiro? Tudo bem, acordei, fiz tudo que tinha que fazer, fui trabalhar. Quando deu umas 10 horas da manhã, assim, no trabalho, eu pego até as 2, né, porque é estágio. Quando deu umas 10 horas da manhã, assim, eu senti uma cólica, tentei ir ao banheiro. Sabe quando te dá vontade de ir ao banheiro, mas não sai? Eu falei, ih, tá preso. Capaz de hoje eu ter que comprar mesmo o supositório. Tudo bem, eu participei de uma reunião, tinha uma reunião, era 10 horas mesmo. Então eu fui pra essa reunião, participei da reunião. Aí, logo que acabou a reunião, eu fui almoçar, almocei. Antes de eu terminar de almoçar, já me deu de novo uma vontade de ir ao banheiro. Aí voltei ao banheiro. E aí, gente, o meu mundo acabou. Por quê? Porque saiu uma parte. Essa é a parte mais chata, gente. Saiu uma parte e outra não. Ele simplesmente travou ali, ó. Pum! E você não pode fazer força por causa do ponto. E eu tava sentada no trabalho. Aí eu falei, tá, e agora? Uma dor, que eu tenho hemorroida, assim, parece que na hora a hemorroida já saiu junto. Ele ficou simplesmente travado. Ele não entrava, ele não saía. Foi desespero, né? Aí eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aí você entra em desespero, mandei mensagem pro médico. O médico, óbvio, né? Ele não vai responder na hora que você manda mensagem. Pode ser uma sorte, né? E aí, tudo bem. Mandei mensagem pro médico, enquanto o médico respondia, Google e ChatGPT. Não faça força de jeito nenhum. Não faça força. Você pode estourar, pode suturar, pode não sei o que lá. Aí eu, caraca, o que eu vou fazer, gente? Eu preciso sair desse banheiro. Fiz força. Eu fiz força. E aí eu comecei a chorar, porque eu fiquei com medo, né? Eu falei, olha, era só o que me faltava, agora eu morrer porque caguei. Puta merda. Aí fiquei, por que eu não comprei o negócio? Ah, por que eu não fiz? Mas, tipo assim, nem com força ele saía. Ele não saía de jeito nenhum. Aí eu liguei pro meu marido e falei, cara, eu tô com um problema sério aqui. Nesse dia, ele, graças a Deus, gente, Deus fez muita providência pra mim nesses 30 dias também. Porque o ar do condicionado do trabalho dele continua ruim, então os dias quando estão muito quentes, ele tá ficando em casa. Então ele tava em casa.
E o vizinho aqui da minha rua também trabalha na mesma empresa que ele, também estava em casa. Eu levo as nossas filhas no colégio e ele busca. E na hora de buscar, ele chamou o Rafael. Ele falou, Rafael, vamos lá comigo. Ele vai de carro. Na hora ali eu falei, Rafael, eu preciso que você me busque aqui. Eu preciso que você passe na farmácia, compre um supositório de glicerina e me busque aqui. É muito pertinho aqui. Então, eu não consigo, não sei o que fazer. Eu já chorando e ele já tava nervoso também. De tipo assim, Deus, e agora, e agora? E eu, tipo assim, não sabia nem como levantar dali, porque o negócio não ia, nem voltava. E aí o médico me respondeu. Falou, Catarina, não faz força, vai passando o supositório, tenha paciência e tal. E aí ele falou, tá bom, tô chegando aí. Eu levantei. Ai, gente, é horrível, né, falar sobre isso. Mas eu levantei. E tipo assim, dei, sabe, tipo, uma empurrada, né, lá pra dentro, assim, sabe? Não com a mão, gente. Com, sei lá, com o corpo. Mas muita dor, gente. De tipo assim, eu ter vontade de desmaiar, eu ver tudo preto, assim. Muita dor, muita dor. Horrível. É como, eu obstruiu mesmo. E aí eu vim pra casa, era como graças a Deus é muito perto, então de carro foi 1 minuto. Chegou em casa, aí ele tava, tinha entrar lá de qualquer jeito lá, e aí eu coloquei o supositório, aí dei mais uma sofrida no banheiro, aí o médico falou comigo, Catarina, você tá sentindo alguma dor na barriga com toda essa força que você fez alguma coisa? Eu falei, não. Ele falou, então não se preocupa com a cirurgia, agora você precisa se preocupar com as suas fezes. Essa é a primeira, mas se tudo ficar assim, se você precisar de remédio, você vai precisar ir no médico, especialista, com urgência. Aí eu fiquei aqui chorando aqui no banheiro e consegui. Aí fiz um pouquinho assim. Cara, era um negócio desse tamanho, gente. E não passou. Puta que desculpa o palavrão, mas eu falei, caraca, estreita o meu estômago, o meu intestino, o meu. Porra, puta, fiquei braba. Aí muita dor, aí deitei aqui. E quando deu a noite, me deu vontade de ir ao banheiro de novo. Sofri um pouquinho menos, porque eu já tinha tomado o supositório. O supositório não amoleceu nada, ele estava ressecado mesmo, muito duro. Nossa, foi um sofrimento, assim, foi um negócio assim, de muita dor. Eu falei, meu Deus, será que toda vez que for cagar vai ser isso? Eu vou realmente ter que procurar um médico. E se eu não tivesse terminado de cagar de noite, eu teria que ter ido pro hospital fazer uma lavagem. Aí, isso aí pra mim, eu falei, cara, que merda. Imagina se eu morro por causa dessa porra. Tipo, de ficar fazendo força. Então, assim, quem tem intestino preso, quem tem algum problema, como hemorroida ou alguma coisa, cuidado que o primeiro cocô, se ele demorar muito, já compra logo o supositório, já vê logo, porque... Mas como eu conhecia gente que fez e que também já só tinha feito depois de 30 dias, depois de 20 e poucos dias, eu ou pelo menos carrega com você, porque aí se você tiver um problema desse, você resolve. Dói muito, insuportável. Até porque aí a minha hemorroida inflamou, né? Foi toda pra fora, foi uma porcaria. E tudo bem, aí o meu patrão falou, eu tive que falar com ele, né? Como eu falei, eu não enganei ninguém que eu fiz uma bara. Eu falei, ó, eu tive uma obstrução intestinal aqui. Eu tô com uma dor de matar porque eu tive que sair de lá, né? Eu saí, tipo, correndo, mandei uma mensagem pra ele e falei, daqui a pouco eu te explico. Aí depois, quando eu tava com menos dor, quando eu já tinha ido no banheiro a primeira vez, eu mandei mensagem pra ele, mandei um áudio explicando. Ele entendeu, foi super tranquilo também. E aí no dia seguinte ele falou, trabalha de casa. Aí eu, no dia seguinte, trabalhei de home office e aí começou realmente a saga do que agora eu como e vou ao banheiro. Não é diarreia, o cocô é uma consistência ok, é durinho. Não tive mais esse problema. Eu só tive esse problema na primeira vez. Não tenho mais. Eu como, quando eu tô quase terminando a última garfada, já me dá aquela cólicazinha pra ir no banheiro. Eu vou ao banheiro, sai normal, tá, gente? Sem dor, sem dificuldade. Mas esse primeiro dia eu realmente não estava preparada para isso. Foi uma dor assim, aí nessas horas a gente pergunta por que a gente fez, meu Deus. Como é que eu vou tirar isso aqui se eu não posso fazer força, cara? Meu Deus, é um negócio assim que você fica, caralho, o que eu vou fazer? Desesperador. Mas fora isso, gente, assim, os 30 dias em relação à alimentação é basicamente aquilo que vocês sabem. Eu vou fazer o vídeo dos gastos, sim. De quanto que eu gastei com tudo, de remédio, de tudo, que eu tomo hoje a Baristar. Como eu falei com vocês,
pode ser que eu venha tomar o manipulado, mas o médico manda a gente refazer os exames em dezembro. Então, em dezembro eu vou refazer o exame. E aí, com esse exame refeito, eu vou voltar lá na nutricionista. Que aí a nutricionista vai bater todas as minhas taxas. Se com a Varistar minhas taxas estiverem ok, eu mantenho. Se não tiver, ela vai mandar manipulado especificado nas minhas deficiências, igual ela fez antes. E eu vou tomar dessa forma. Porque eu não quero ter nenhum déficit de nutriente, de vitamina. Porque as coisas que eu não consegui fazer é porque foram além de mim mesmo. Eu não consegui colocar, entendeu? Eu tô numa rotina, por exemplo. Então eu acordo, tomo minhas vitaminas, aí levo minha filha mais velha, aí volto, pego minha filha mais, tomo um banho, me arrumo para trabalhar, pego minha filha mais nova, direto da onde minha filha mais nova trabalha. Vou pro meu trabalho. Então assim, é tudo muito corrido. Então tem dias que eu consigo fazer alguma coisinha aqui para levar, eu tô levando, como eu vendo comida infantil congelada. Então eu tinha aqui papinha, essas coisas, é tudo orgânico, natural. Isso me salvou muito. Mas os lanches, né, café da manhã, essas coisas. Então, eu tive, sim, essa dificuldade, que tinha dias que eu conseguia, tinha dias que eu não conseguia. E não recomendo para ninguém, mas hoje, por exemplo, eu já tô, desde que eu evacuei, principalmente. Eu tenho me sentido bem. Eu só passei mal mesmo por entalo, mas é um erro meu, gente. Se não mastigar, vai entalar. Não tem pra onde correr. Dumping, eu nunca tive. Já estou indo ao banheiro regularmente, todo dia, inclusive 2 vezes ao dia. Quase igual pato. O meu foi, mas com consistência normal, zero diarreia. Tá tudo bem por aqui. Ainda, né, tem muito peso para perder. Eu ainda tô com 85 quilos, mas eu não tô muito preocupada no peso agora, né? Agora, daqui a 10, 15 dias, ele vai me liberar para academia. E aí eu vou fazer academia, tudo certinho, né? Porque ainda, ó, tá vendo? Ele já começa a ficar assim, bem mole as coisas, porque você vai emagrecendo muito rápido. Mas aí tomando whey, creatina, todas essas coisas, já vai começar a ajustar ali, porque também não adianta você perder peso e perder a massa muscular, porque isso também não é saúde. Porque então vai dar tudo certo. Esse é o meu resumão dos 30 dias, assim. Ó, eu vou ficar em pé aqui e vou mostrar aqui um pouquinho como é que tá. Ó, eu tenho foto, depois eu vou mostrar pra vocês, tá vendo? Ainda tem um barrigão aqui, óbvio também, gente, que mais uma vez eu tô igual antes da cirurgia, eu tô pra menstruar agora, então tem dias que ela acorda meio mais sequinha, essa semana, por exemplo, tá acordando mais inchada, mas minha cicatriz tá ótima. Em relação à cirurgia, eu não tenho nada. Não tenho vontade, tá, gente? Não tenho vontade de comer doce. Doce zero, não tenho vontade nenhuma. Não tenho vontade de beber bebida alcoólica. É, eu tive um dia vontade de tomar uma coca. Passou uma pessoa lá no trabalho com uma coca de 600 e eu fiquei com vontade, mas também logo passou. Eu tava almoçando, logo passou, me deu uma saudadinha. Mas eu não tenho vontade de nada, assim. Tudo que eu como pra mim tá legal. É só mais essa questão, por exemplo, ontem eu queria fazer uma carne mais gorda, sabe? Sabe aquela vontade de comer um churrasco com uma carne vermelha? Isso eu tenho vontade, assim, da carne mesmo, do gostinho da carne. Mas só da carne bovina já ter voltado pra minha vida já me salva muito. Eu como muito mais frango, até porque é mais proteico. Mas, mas eu como carne vermelha muito feliz, então tá tudo bem. Então é isso, gente. Depois eu vou fazer um tour pelo meu corpo. Eu vou fazer lá os meus 30 dias em imagens. E vou fazer esse vídeo. Realmente, é porque eu fiquei com muita falta de tempo. É muita coisa nova, tudo ao mesmo tempo. Então eu não consegui dar conta do canal. Eu vi aí que tá crescendo, que eu recebo mensagem, que tem bastante visualização. Aqui é tudo muito real e isso também faz parte da minha realidade. A realidade que eu arrumei um trabalho externo com menos de uma semana, né, de bar. Então, embora todo mundo fale, não, a partir do 7º dia, vida normal, não é vida normal, porque você não pode comer o que você
comer, você não pode fazer um monte de coisa e é tudo muito perigoso. Então, embora o meu médico trate de tudo com muita leveza, né? Eu tava ali morrendo de medo, chorando na questão da evacuação e ele falou, olha, se você não tá sentindo dor na barriga, esquece a sua cirurgia agora e foca no que você precisa resolver seu intestino aí, do seu... No caso, o intestino faz parte da cirurgia também, né? Porque foi refeito. Não é o intestino, né? É a evacuação mesmo. Aí é isso, tem dias que eu acordo com a cara sequíssima, assim. Por isso que eu tô falando, não fiquem se pesando. Porque tudo isso influi. Agora, por exemplo, óbvio que eu tô inchada. Eu tô inchada porque eu vou menstruar. Depois de menstruar, e a gente vai saber mais ou menos aí como é que estão as coisas. Mas tem dia que eu acordo seca, tem dia que eu acordo com uma saboneteira aparecendo. Então, assim, nós somos mulheres, né? No meu caso, né? Como mulher, o corpo oscila muito, né? Essa questão do inchaço, não está inchado. Mas o peso já foi, as medidas já foram. Eu uso roupas que eu já não usava há muito tempo. É perceptível, assim, minhas roupas caindo. Mas é isso, vamos, que tem muito peso para perder ainda, muito acompanhamento. Eu só consegui fazer psicólogo esse mês uma vez, estou muito triste porque eu sinto muita falta. Mas o horário meu que eu tinha com ela era 2 horas. 2 horas eu tô saindo do trabalho, não consigo fazer. Eu saio 2h30, na verdade. E, tipo, e sempre, às vezes, acontece uma reunião, acontece alguma coisa, aí eu me atraso. Na semana passada, ela jogou para 3. E aí eu até mandei o print para ela da mensagem, pedindo para eu entrar numa reunião online 3 horas. Eu falei com ela, ai, tá difícil. Mas enfim, gente, é isso. Essa semana eu volto a falar com vocês de novo, que esse vídeo já tá super longo, ó. Beijinho, tchau, tchau.